Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando os nossos estudos do dia 10/11 de 2025. Pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. Gráfico semanal aqui, ó, praticamente cravando algo, né? A gente tinha feito essa projeção já há alguns dias atrás, ó. Pegando do fundo até esse toquinho aqui, ó. Então ele praticamente cravou 100% ali, tá? Ele não chegou a tocar lá ainda, mas aqui eu entendo que é algo está cumprido, tá? Então agora a gente tem duas possibilidades, tá? Ou ele explorar esse alvo aqui de 161.8 ali no 167.050 pontos, é bastante ponto, né, pessoal? Ele pode querer ir buscar esse alvo em algum momento. Vou deixar aqui na região dos 167 mil, tá? E também, né, tem a possibilidade de agora talvez ele querer fazer um tipo de correção, um descanso, né? Então a gente vai entender que talvez agora ele comece a perder um pouco de força, porque toda vez que a gente atinge algo, normalmente a gente costuma ter um pouquinho de correção, de retração. E a gente vê que o gráfico semanal está bem esticado, ou seja, está bem longe das médias, está 8.000 pontos das médias. Então a gente teria em um momento naturalmente uma correção. Não necessariamente tem que ser essa semana, mas como chega no alvo, vai se tornando um pouquinho mais provável que isso aconteça em algum momento, tá bom? Então aqui só para a gente ter ideia, numa possível correção, na região de 50% que seria bem factível, aqui na região de 148.200, 148.300, ali uma região factível, porque a gente conflui com esses topos anteriores aqui, né? Ó. Então ele provavelmente possa querer buscar essa região em algum momento, e aí a partir desse momento que faz a correção, ele habilitaria aí uma continuidade, se ele quiser de fato continuar subindo, aí poderia habilitar uma continuidade, e depois fazer um candle do lado aqui, e aí quem sabe buscar um próximo alvo, tá? Isso a gente falando de gráfico semanal, a gente sabe que o semanal leva um tempo para se desenvolver, né? Uma semana para cada um desses candles, então a gente vai acompanhando durante a semana como é que vai ser essa movimentação do semanal. O gráfico diário, olha o gráfico diário que interessante, né? O gráfico diário, ele teve alguns toques na média, e em alguns momentos ele chegou pertinho da média ali, certo? Então tá bem forte, né? Não tá conseguindo nem corrigir direito, e aí ele já consegue dar outras porradas para cima que continua subindo, não para de subir, certo? O diário é mais ou menos o mesmo contexto ali do semanal, né? Uma vez que vai chegar um momento que ele possa sentir, né? Ele possa cansar de subir, e aí realmente ele pode fazer uma correção mais forte, tá? Entenda que numa primeira correção ele vem a testar médias, certo? A gente tem as médias de 9, que é essa branquinha, e a 17 períodos, que é essa, né, roxinha aqui. Então ele pode estar vindo buscar uma dessas duas, certo? Uma dessas duas médias em algum momento. E aí a gente faria o quê? Pegaria do topo, né, que a gente tem hoje, até o fundinho aqui mais próximo, né? O fundo mesmo é lá embaixo, mas aqui é o fundinho mais próximo que ele deixou, né? Ele também deixou aqui um candle de lado, tudo, mas aqui tem uma característica um pouquinho mais interessante, mas a gente poderia considerar aqui também no primeiro momento, tá? Uma retração mais curta, ó, buscar aqui região de média, tudo, ó, aí daria uma 618 praticamente ali, tá? E nesse fundinho mais baixo aqui, ó, que aí conflui um pouco até com o topo anterior, aí a gente consegue ver que 9 períodos na região de 50, e aí provavelmente a 17 ali numa região, né, do 61.8, provavelmente, né, poderia estar chegando até lá, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai entender também que ele possa querer dar continuidade para cima, certo? E isso pode acontecer de fato, tá?
Ou seja, a gente vê que teve uma força vendedora atuante aqui, ó, tentando fazer pressão para baixo, certo? Mas ao mesmo passo ele conseguiu já voltar e deixar esse pavio para baixo, deixando esse pavio para baixo agora, e aí tentando dar uma continuidade, ou seja, pode acontecer agora de entrar força compradora aqui tentando fazer essa continuidade, ou seja, faria um movimento de micro pivô, né? Ele vem no movimento forte aqui, ó, faz um movimento de impulsão, certo? Aí ele faz uma correção e aí agora vem acionando para cima, certo? Viria acionando para cima. Então, a partir do momento que ele rompe essa máxima aqui, ó, ele cria esse movimento de continuidade, certo? Cria esse movimento de possibilidade de continuidade, tá? Aí o que eu vou ficar atento? Se ele de fato fizer esse movimento, aí a gente projeta aqui agora, a gente pega esse fundinho aqui, ó, fundinho mais curtinho, leva até esse topinho aqui, e a gente considerando que ele não vai olhar mais para trás, não vai voltar mais, a gente pensa agora nessa possibilidade aqui, tá? Então a gente teria o primeiro alvo em 159.315, certo? Essa região aqui, a gente trabalha sempre com região, tá, pessoal? Não precisa necessariamente ser cravado, né? Esse 315 pode ser o 300, tá? E aí também essa outra possibilidade aqui na região de 300, de 290, 250, essa região de cima aqui, tá? Vamos deixar aqui como verdinho para a gente saber que são próximos alvos que ele pode buscar no diário, tá bom? Diante dessa última movimentação que ele deixou aqui. Tá certo? Agora nos 60 minutos, vamos ver como é que tá ficando os 60 minutos? A gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, pra gente entender como é que ele pode se comportar. Ó, tem aquela linha de tendência de alta que a gente vem chamando a atenção. Na última movimentação de correção ele não conseguiu chegar até ela, certo? Ela é muito interessante do ponto de vista de toda vez que tocar aqui a gente montar novas compras, porque é o que ele tem feito, né? Ó, toda vez que ele toca, ele dá essa possibilidade de compra. Aqui que eu vou chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó. A gente teve um movimento corretivo, certo? E agora ele tentando fazer essa continuidade, né? Ó. Foi aquele movimento que a gente desenhou ali agora no diário, certo? Então, no 60 dá para ver mais bonitinho essa construção. Ele vai, faz um movimento de impulsão, faz um movimento de correção e agora querendo armar essa continuidade. Só para a gente dar uma olhada também, ó, vamos ver a retração como é que ficou. Então ele parou bem nos 50%, uma ótima retração que ele respeitou aqui. Ele tem grande probabilidade de querer acelerar até aqueles alvos de cima lá. Mas aqui eu vou chamar a atenção de vocês, se porventura o preço parar por aqui ou falhar nesse topo aqui. Tá? Se ele falhar aqui no topo histórico, pode acontecer, ou seja, ele vem, viola e já rejeita, então aí ele pode, né, de fato, acelerar para baixo aqui, ó, e ele vem testar essa nossa LTA, certo? Em confluência com a LTA vai ter esse fundinho aqui da última sessão, certo? Então, eles vão meio que confluir ali possivelmente, e aí perdendo essa região, o que seria perder essa região? Né? Ele de fato conseguir acelerar para baixo dela, tanto do fundo do pregão anterior quanto da LTA, ele pode querer aí sim desenvolver algum tipo de correção mais forte. Aí de repente ele venha fazer um reteste ou do fundo ou da própria LTA, tá? Ou do fundo aqui, ou da própria LTA. E aí a partir disso sim, aí ó, ele montar esse movimento de quebra de estrutura, né? Aí quebrando a estrutura para baixo, aí é bem provável que ele possa sair acelerando e fazer uma mudança de comportamento. E aí de fato vira essa correção, tá? Aí a correção, ó, ele pode trazer uma correção até na média de 200 períodos dos 60 minutos, ó. Faz tempo que ele não visita ela, tá? Ele pode vir até aqui. Ou se ele for fazer uma correção maior, aí a gente vai para aquela correção lá do semanal, que a gente chamou atenção, que é uma correção um pouco maior. Então, obviamente que ele vai fazendo isso por tempo. Então, ele vai fazer isso no 60, depois ele vai evoluindo para o diário, e aí quando a gente vê, ele já está evoluindo, né, nessa correção pelo semanal também, certo? Então, é isso que eu vou sugerir que vocês fiquem de olho, tá? Para que a gente entenda qual movimento que ele quer fazer. E uma vez que ele rompa isso daqui para cima
né? E volte para corrigir aqui no topo anterior. Fica bem legal para fazer uma compra aqui, provavelmente vai concluir com médias dos 60, e aí você vai buscar esse movimento para pegar esse primeiro alvo, e aí a partir do momento que ele pegar o primeiro alvo, ele pode parar por aqui e fazer uma pequena correção, de repente no topo anterior, para depois continuar para o próximo alvo, certo? Ou ele pode passar, né, para cima do alvo e aí depois fazer uma correção e aí voltar a esticar. Tá? Então tem essas possibilidades. Na continuidade, vou sugerir que vocês fiquem atentos como que ele vai se comportar e como que ele vai passar por esse topo histórico aqui que ele deixou marcado pra gente, praticamente fechou em cima dele. Vamos observar como vai se comportar. E se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele curtir. Compartilha com seus amigos, né? Se você puder deixar um comentário também se esse vídeo está fazendo sentido para você, se está te ajudando de alguma forma. A gente fica muito feliz aí com seus comentários, tá bom? Ó, 15 minutos também não muda muita coisa em relação a 60. O que dá para entender aqui nos 15 minutos é que ele vem fazendo, parece que um canalzinho de alta aqui, ó. Vamos marcar aqui para a gente ver se de fato ele se confirma. Ele vem fazendo aqui um... não, parecido com um canalzinho aqui, ó. Né? Então, enquanto ele seguir nessa sequência aqui de canal de alta, respeitando as médias, ou seja, passou para cima das médias, agora ele vem fazendo esse zigue-zague para cima, a gente continua em compras, tá? A partir do momento que ele perde essa estruturazinha aqui, aí de fato ele pode entregar a correção que a gente vem falando, certo? Lembrar que quando chega em topo histórico a gente não tem referência para cima, então isso complica um pouco a leitura no ponto de vista de entender até onde ele pode ir. Então a partir disso você vai fazendo o quê? Você vai fazendo novas projeções, ou seja, só para você entender o que eu estou falando, toda vez que ele der uma esticada, o que seria dar uma esticada? Ele vem romper aqui o topo, rompeu, certo? Aí ele faz uma correção, fez uma correção, aí a partir dessa correção você mede. O que é medir? Você projeta, pega a ferramenta de projeção, pega do fundo até o topo que ele deixar, aí você carrega até o fundo que ele marcar, e aí você tem novas projeções. Ó. Teria uma projeção aqui de 158 mil e uma projeção de 158.950. Aí você entende onde que são os próximos alvos da possível movimentação que ele vai entregar. Então sempre projete, uma vez que isso vai te dar mais previsibilidade de entender para qual lado e como ele vai acelerar. Lembrando que enquanto ele estiver acima das médias do 15, entendo que ele dá esse movimento de continuidade, perdendo essas médias ele pode vir buscar aqui a LTA que a gente vem chamando a atenção. Tá certo, pessoal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.